28 de agosto de 1941. Ai, vamos ver aqui as notícias de hoje no jornal. Essa guerra que só avança, os alemães conquistando territórios, os Estados Unidos não decidem se entram ou não entram nessa bagunça toda, e o Getúlio também não sai de cima do muro. Peraí, que anúncio é esse aqui no jornal? Repórter Esso? Mas o que é que essa empresa de gasolina está querendo fazer com jornal? Aqui está falando que é um jornal especialmente para o rádio. Nunca vi isso, jornal para o rádio. Bem, o horário vai ser 12h55. Olha, agora, já vai começar. Vamos ver se esse tal de Repórter Esso vai dar certo. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Você passa a acompanhar a reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos do Repórter Esso. O rádio brasileiro, que em 2012 completa 90 anos de sua primeira transmissão oficial, é, atualmente, baseado em um tripé: música, esporte e notícia. E um dos itens desse tripé, que compõe a maioria das programações das emissoras do país, está junto ao rádio desde o seu início: as notícias. O pioneiro do rádio no Brasil, o professor Roquete Pinto, fundou em 20 de abril de 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora oficial do país. Na Rádio Sociedade, Roquete Pinto levava as notícias aos ouvintes da seguinte forma: ele pegava o jornal do dia e lia as reportagens da mesma maneira em que elas se encontravam no impresso, sem a preocupação de adaptar para uma linguagem mais radiofônica. Essa forma de levar a notícia aos ouvintes foi aplicada por praticamente 2 décadas, nas diversas emissoras que iam aparecendo pelo Brasil, como nos lembra a professora Sônia Virgínia Moreira, professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não era muito bem jornalismo de rádio mesmo, né? Porque era simplesmente uma leitura de notícias impressas pelos locutores. Então, antes do Repórter Esso, o jornalismo brasileiro, no rádio, era desencontrado um pouco do próprio ritmo do veículo. Mas aí veio o ano de 1939. Principal derrotada da Primeira Guerra Mundial, que havia terminado em 1918, a Alemanha de Adolf Hitler começou a acentuar seu plano de expansão pela Europa. O primeiro país invadido foi a Polônia. Começava assim a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a Segunda Grande Guerra estimulou a busca por notícias pelo rádio. No início dos conflitos, as emissoras estrangeiras que veiculavam em ondas curtas eram as principais fontes de informação. As emissoras europeias contavam com boletins exclusivos em português. No Brasil, as rádios divulgavam as notícias a partir das audições dessas emissoras internacionais, ou seja, com um certo atraso em relação aos acontecimentos. No campo político, a ditadura do Estado Novo imperava. Getúlio Vargas estava no poder desde 1930 e sua postura ditatorial fez com que muitos de seus partidários e integrantes de seu governo incentivassem o apoio do Brasil ao eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Essa ameaça de apoio aos interesses alemães abriu os olhos dos Estados Unidos, que, embora não tivessem entrado de cara na guerra, estavam ao lado dos aliados Inglaterra e França no grande conflito. Era preciso trazer o Brasil para esse lado. As ações norte-americanas para conquistar o apoio de Getúlio para os aliados envolveram aspectos econômicos e de publicidade. Era a política da boa vizinhança, como nos aponta o professor Luciano Kleckner, da PUC do Rio Grande do Sul. Fruto de um
um acordo chamado Política de Boa Vizinhança entre os Estados Unidos e o Brasil, que na realidade, desde 1939, havia uma guerra, né, na Europa. Foi uma estratégia de convencimento, né? Houve em paralelo outras ações, como por exemplo, o estabelecimento aqui de um acordo para a montagem da siderúrgica nacional, da US Steel, que acabou se efetivando, né, em detrimento de outra siderúrgica alemã que também fazia contatos com o Brasil. Criação do Zé Carioca, né, que foi o primeiro personagem brasileiro do Walt Disney, a ida até os Estados Unidos da Carmen Miranda e do Bando da Lua, e também a questão do Repórter Esso. As agências de publicidade americanas começaram a se envolver com os jornais impressos e com as rádios brasileiras. Uma dessas agências, a McKen Erickson, que fazia a publicidade da empresa Esso de petróleo, trouxe para o Brasil um jeito de dar notícias que já vinha dando certo lá nos Estados Unidos e em outros países da América: o Repórter Esso. A fórmula do Repórter Esso surgiu nos Estados Unidos com o crescimento do rádio naquele país. Luciano Kleckner conta que donos de jornais impressos tinham medo que um noticiário radiofônico pudesse decretar o fim do jornal no papel. E o formato dele, desses 5 minutos, na verdade, é fruto de um acordo entre as empresas jornalísticas de jornal impresso e proprietários das emissoras de rádio, que antigamente não eram os mesmos, né, como a gente pensa hoje. E o pessoal de jornal, que tinha mais força na época, né, como se a gente fizesse uma analogia com o que está acontecendo hoje, né, com a internet, tinha muito medo que o rádio roubasse os leitores do jornal, e aí, enfim, os exemplares não fossem mais vendidos em banca. Então fizeram um acordo nos anos 30 para que houvesse 2 inserções diárias só de notícia, e essas 2 inserções teriam que ser de 5 minutos. Então se supõe que dali surgiu esses 5 minutos, né, do Repórter Esso, e aí começou a síntese noticiosa no mundo. Para noticiar tantos assuntos em apenas 5 minutos, nasceram ali várias características que estão presentes até hoje no jornalismo radiofônico. Essas características desembarcaram em território brasileiro em 28 de agosto de 1941, quando, pela primeira vez, o Repórter Esso foi ao ar, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Amigo ouvintes, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Nos 4 primeiros anos do Repórter Esso, as notícias eram prioritariamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Os boletins eram transmitidos para as redações das rádios pela agência de notícias norte-americana United Press. Isso contribuía para que as versões dos acontecimentos da guerra fossem sempre passadas de forma pró-Estados Unidos. A Rádio Nacional tornou-se, assim, o principal meio de comunicação quando se tratava de notícias da Segunda Guerra Mundial. Outras emissoras também transmitiam o Repórter Esso, mas a Nacional, apesar de ser sediada no Rio de Janeiro, tinha um alcance muito maior em todo o país, com sua potente antena de ondas curtas instalada em 1942, em um plano de expansão da rádio promovido por Getúlio Vargas, como nos lembra a professora Sônia Virgínia. O Repórter Esso começa com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, já com as suas antenas de ondas curtas instaladas. Eles são praticamente contemporâneos, né? As antenas começaram em 1942. Eles tinham uma seleção a partir da década de 40, quando ela é estatizada pelo governo Vargas, começa a receber muito investimento do próprio governo federal e também continua a veicular as mensagens publicitárias, origem dela como Rádio Philips, né? Ela, na verdade, começa a ter uma capacidade de investimento na produção de programas radiofônicos que nenhuma outra emissora tinha naquele momento. Até 1944, foram diversos os locutores que passaram pelo microfone do Repórter Esso pela Rádio Nacional. Foi aí que a emissora promoveu um concurso para escolher um locutor fixo para o noticiário. O vencedor não assumiu o cargo e o segundo colocado, Heron Domingues, não perdeu a chance de se transformar em uma das mais marcantes vozes do rádio brasileiro. O próprio Heron faz questão de se apresentar. Sou, portanto, brasileiro, vacinado, casado e estou em dia com o imposto sobre a renda. Interrompi meus estudos no limiar da Faculdade de Direito atraído pelo rádio. A 4 de novembro de 1944, precisamente às 12 horas e 55 minutos, eu me fazia o porta-voz radiofônico da Standard Oil Company of Brazil, dizendo pela primeira vez: amigo ouvintes, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história.
Foi Heron que, entre 1944 e 1945, relatou aos ouvintes os principais fatos do final da Segunda Guerra. Para não perder nenhum detalhe do fim do conflito, Heron se instalou, literalmente, na sede da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. À espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Por infelicidade, em um dia que saiu do prédio para tomar um café, Heron perdeu a chance de ser o primeiro a dar a grande notícia do fim da guerra. Coube à Rádio Tupi o feito. No entanto, muitos ouvintes esperaram a notícia ser veiculada no Repórter Esso para de fato acreditarem que o conflito tinha acabado. Afinal, como muita gente dizia na época, se não deu no Repórter Esso, não pode ser verdade. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. No próximo bloco da reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos do Repórter Esso, você vai saber como ficou o jornal após o fim da Segunda Guerra. E vai ouvir também a última edição do noticiário. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Você está acompanhando a reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos do Repórter Esso. O Repórter Esso era transmitido em todos os dias da semana, de domingo a domingo. Entre segunda e sábado eram 4 edições diárias, a primeira às 8 da manhã, a segunda ao meio-dia e 55, a terceira às 17 horas e 55 minutos e a última do dia às 22 horas e 55 minutos. No domingo eram 2 edições, meio-dia e 55 e 10 para as 8 da noite. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da Vila Militar, sob comando do general Renato Paquet, avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. 5 cidades tinham transmissão própria do Repórter Esso. No Rio de Janeiro, a Rádio Nacional e depois a Rádio Globo transmitiram o noticiário. Em São Paulo, a transmissão ficou a cargo das rádios Record, Tupi e Nacional. No sul do país, em Porto Alegre, as rádios que transmitiram o Repórter Esso foram Farroupilha, Difusora e Continental. No Nordeste, em Recife, Rádio Clube e Rádio Jornal do Comércio. E em Belo Horizonte, a Rádio Inconfidência foi a única que levou aos mineiros as notícias do jornal que era testemunha ocular da história. Para tentar construir uma unidade nas diversas praças em que era apresentado o Repórter Esso, o locutor da Rádio Nacional, Heron Domingues, elaborou um manual de locução. Nele, Heron indicava as diretrizes básicas para a apresentação do programa. Às 8 horas da manhã, primeiro horário do Repórter Esso, essa saudação aos ouvintes deve ser feita com otimismo, voz clara e sem qualquer sinal de sono. Há necessidade de que o ouvinte seja acordado pela voz alegre, firme e pontual do Repórter Esso. Com isso, o arrancaremos da letargia matinal, atirando-o na realidade da vida que deverá ser por ele enfrentada dentro de alguns minutos depois do café. Ficará satisfeito com o otimismo e segurança de nossa voz e nos outros dias tornará a buscar em nós coragem e alento para iniciar seu dia. Todo o noticiário deve ser cuidadosamente lido antes do locutor ir ao microfone. Um locutor do Repórter Esso não pode ser um papagaio ou máquina de repetição. Tem que ser um intérprete das notícias que lê. A voz é um dom maravilhoso que deve ser aproveitado em toda a sua extensão. Equivale à cor, em suas fortes, fracas, moderadas, excessivas ou impressionantes tonalidades. Heron Domingues também criou o Departamento de Jornalismo, ou melhor, o Departamento de Jornais Falados da Rádio Nacional.
Afinal, com o fim da guerra, as notícias internacionais diminuíram. Era necessária a elaboração de notícias nacionais para o Repórter Esso. A professora Sônia Virgínia afirma que a obstinação de Heron Domingues foi o grande trunfo para o desenvolvimento do jornalismo na Rádio Nacional. Ele foi um profissional que se interessou pelo jornalismo no rádio, tanto que ele vai criar, quando acaba a Segunda Guerra, ou seja, o mote principal do Repórter Esso naquele momento, ele cria a primeira redação de jornalismo para a rádio no Brasil, que foi a seção de jornais falados e reportagens da Rádio Nacional. Primeiro, como ele seguia um manual, o Repórter Esso tinha um manual de leitura, de redação, enfim, de produção da notícia para a rádio, ele fez uma adaptação, quer dizer, um manual para os jovens e recentes e pioneiros repórteres radiofônicos seguirem. Depois, a estruturação da própria redação de acordo com as suas funções. Então, você tinha os repórteres, os editores, chefes de reportagem, ele como diretor dessa equipe toda. Então, começa a trabalhar de uma forma integrada. Patrocinado por uma grande empresa de petróleo norte-americana, o Repórter Esso viveu, a partir da década de 50, um dilema. Com o nacionalista Getúlio Vargas de volta ao poder, como noticiar a campanha O Petróleo é Nosso? A campanha buscava incentivar a exploração de petróleo em solo brasileiro. A solução foi simples: não noticiar. Quem conta esse detalhe é o professor Luciano Kleckner. Claro que flagrantemente, isso eu tenho com documentos que eu pesquisei na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a embaixada, os consulados americanos, a gente via por essa correspondência que não havia nenhum interesse em que fosse criada a Petrobras e também não havia nenhum interesse em que fosse encontrado petróleo aqui. O Repórter Esso, então, nessa primeira fase, que a Petrobras foi criada em 53, não havia nenhuma notícia, que eu encontrei pelo menos, né? Até o momento não há nenhuma notícia, e realmente as pessoas falavam que o Repórter Esso evitava esse assunto, justamente para não entrar em conflito com o governo brasileiro, que queria, claro, explorar o petróleo, como efetivamente ocorre até hoje, e a Petrobras foi criada nessa época, né? E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Vários episódios marcaram o Repórter Esso em seus 27 anos de história. Em 2 de novembro de 1953, o jornal foi apresentado diretamente da Itália, do campo de Pistoia, local onde estão enterrados os pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra. Durante a transmissão, que estava sendo feita em cadeia com 80 emissoras do Brasil, Heron Domingues pediu 1 minuto de silêncio em memória dos pracinhas. Neste momento, a audiência era tamanha que praticamente todos os motoristas do Rio de Janeiro pararam os carros, desligaram os motores, paralisando o trânsito na então capital do país. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Houve também fatos inusitados. Um ouvinte de Varginha ligou para a Rádio Nacional solicitando plasma sanguíneo para sua filha, que estava prestes a falecer. O Repórter Esso se engajou na campanha e, no mesmo dia, inúmeras doações foram feitas no Rio de Janeiro. Para levar o material até Varginha, a Força Aérea Brasileira destacou um avião e a garota recebeu plasma e pôde ouvir o Repórter Esso, junto com seu pai, por muito mais tempo. E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Outro fato aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um avião com 14 pessoas a bordo viajava à noite e acabou a luz na cidade. O combustível estava no fim e, sem condições de visualizar a pista de pouso, o piloto não teve dúvida, entrou em contato com a torre de controle e solicitou que o Repórter Esso veiculasse um pedido para que os motoristas da cidade se dirigissem até o aeroporto e ligassem seus faróis para iluminar a pista. Dito e feito, os motoristas se dirigiram rapidamente para o aeroporto, ligaram os faróis, o avião aterrissou e o Repórter Esso evitou um grave acidente. Veio o JK, Jânio Quadros, João Goulart e o Repórter Esso continuava suas transmissões. Mas a Revolução de 1964 começou a implicar com o noticiário. No dia da chegada dos militares ao poder, 1º de abril, o jornal foi censurado pela primeira vez.
Fábio Pérez, o locutor do Repórter ESSO em São Paulo, conta os apuros do dia 1º de abril de 1964. Coincidiu de nós assistirmos à Revolução de 1964, que foi o dia 1º de abril de 64, o dia da Revolução, em que eu fui impedido de ler as primeiras edições do Repórter ESSO daquele dia. Na hora que eu cheguei para fazer o Repórter ESSO às 7h30 da manhã na rua 7 de abril em São Paulo, o edifício já estava ocupado por militares do Exército que me impediram de entrar. A partir daí, eu fiquei no aguardo aí de uma autorização para entrar, que não surgia. Aí veio a hora das 12h55, também não foi permitido. Só mais tarde, com a presença de um militar e de um censor, é que foi ao ar no Repórter ESSO. Começou ali um desinteresse da própria ESSO pelo jornal, como explica o professor Luciano Kleckner. O Repórter ESSO sempre teve ao lado, né, pelas notícias que se tem e pelos depoimentos que eu coletei, vou deixar isso bem enfatizado, né, ele sempre teve ao lado do poder. E como, digamos assim, estava consolidado o governo militar, não havia mais interesse da ESSO, né, pelo noticioso, porque politicamente já havia sido alcançado o objetivo, né, que era fazer com que os militares e a política norte-americana, né, se consolidasse aqui no país. E além do aspecto político, ele também destaca que a concorrência com outra gigante do petróleo contribuiu para o término do noticiário. Eu lembro que a gente ia aos postos ESSO para ganhar brindes, né, ioiô e não sei mais o que. De repente eles começaram a cortar esses brindes, né. E a Shell começou a entrar assim, mas olha, com toda a máquina, né, com uma linguagem mais popular, assim, ou mais pop, digamos assim, né, no sentido de botar o Wilson Simonal a fazer propaganda para a Shell, o próprio Roberto Carlos, até tem uma propaganda que eu gosto assim de imitar, né, o Roberto Carlos dizia assim, abasteça nos postos Shell porque é uma brasa mora, não sei o que, usando, né, a Jovem Guarda, né, as características da Jovem Guarda, e a Shell começou a tomar conta do mercado. Assim, em 31 de dezembro de 1968, Roberto Figueiredo, pela Rádio Globo, narrou o último Repórter ESSO. O script contava com uma retrospectiva dos principais fatos contados pelo Repórter ESSO em seus 27 anos de Brasil. Roberto precisou, em certo momento, ser auxiliado pelo locutor reserva, Plácido Ribeiro, tamanha a emoção do momento. E atenção, durante 27 anos o Repórter ESSO, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter ESSO foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter ESSO recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o Repórter ESSO começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1949, o seu Repórter ESSO vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu Repórter ESSO vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy.
1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do Sr. João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Você ouviu a reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos do Repórter Esso. Redação e apresentação, Rodrigo Rezende. Apoio, Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Colaboração, Antônio Luiz. Participação, Luiz Carlos Fonteles e Isa Abdala. Edição, Esther Monteiro. Locução, Rosângela Tejo. Áudio, Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado 0800 61 2211, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio www.senado.gov.br/rádio. Ô, meu velho, o que você tá fazendo aí, grudado nesse rádio? Eu tava aqui ouvindo uma reportagem da Rádio Senado. Eles estavam lembrando os 70 anos do Repórter Esso. Pensar que eu ouvi a primeira edição. Testemunha ocular da história. Oh, época boa. Ô, meu velho, deixa disso. Vai desligando isso aí que já vai começar a novela. Vai. Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.